tempo de ministério? Eu entendi uma vez que era por causa dos livros. Porque Ezequiel tinha um livro maior, Amós tinha um livro menor. Bate palma, gente, pro cara Isso aí, aí. pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Você tá perto dele. Não tem nada a ver com o tempo de profetada, nem isso não. É pelo tamanho dos livros no cânon, na classificação para fechar os livros, se definiu pelo tamanho dos livros, tá? Tamanho é o volume. É o volume de coisas escritas. Então, assim, não adianta a gente entrar no assunto, falar sobre. Posso sentar? Sim. Falar sobre profetas, começar a falar sobre cada profeta, se eu não entender o que é um profeta. Amém? Amém? Se a gente for começar a perguntar para algumas pessoas o que é profeta, cada um vai dar uma definição diferente. Então a pergunta é: o que é um profeta? Ele pode começar e me ajudar a falar. Para você. A gente vai bater um papo, então não tem nada de ninguém achar que sabe mais do que ninguém. O que é um profeta para você? Então, define aí para mim. O cara que prevê os acontecimentos. Que prevê os acontecimentos? Prevê não. É isso? Mensageiro da palavra? Amém. Mensageiro de Deus na vida das pessoas? Sim, pode ser. Homens escolhidos por Deus para levar essa mensagem, Canal. separados e Canal direto. denominados profetas. Seria isso. Canal direto. E a igreja onde entra nisso? Qual é a função da igreja? É só se juntar para cantar e bater palma? Qual é a função da igreja? Cumprir o ID. Então isso quer dizer que a igreja também tem também o ministério profético. Cada um de nós, independentemente, claro, se nós tivermos a questão que sempre eu falo aqui, né? Intimidade e compromisso é algo que todos nós temos que ter. Amém ou não amém? Vocês concordam com isso? Todos nós temos que ter intimidade e compromisso com Deus. Deus ele trabalha por princípio. Eu falo isso aqui desde o início aqui. Então acho que se nós mantemos os princípios que a Bíblia diz que nós temos que manter, e nós tentamos, né? Porque viver 100% da Bíblia, eu acho que eu posso falar isso, gente. Eu não sou melhor que ninguém, mas acho que a gente não consegue viver 100%. A gente tenta. E por isso que a Bíblia diz que nós vivemos debaixo da graça. Porque se não fosse a graça, quando chegasse na prova final, a gente ia tomar só vermelho, né? Então a gente depende muito da graça de Deus para fazer as coisas. Amém ou não amém? Amém. Então, assim, a gente precisa entender o que é profeta, né? Muitas pessoas têm uma definição de profeta. Profeta é aquele que fala: olha, eis que te digo, Deus mandou te falar. Bom, isso muitas das vezes nem sempre é um profeta. Pela caminhada, pelo tempo que a gente tem, a gente sabe que toda profecia ela tem que ser baseada onde? Dentro da palavra. Amém? Toda profecia ela tem que ser baseada dentro da palavra. Tem muitas coisas loucas que a gente vê por aí, que a gente pode pensar: é profeta de Deus, é Deus purinho na terra. Eu não vou num lugar desse. Se eu dar de cara com uma pessoa dessa, eu vou virar um carvão. Né? Porque as pessoas estão brincando muito com esse significado de profeta. Né? Então, o que é um profeta? Vocês já deram o princípio de definição. É um homem escolhido por Deus. Quem é escolhido por Deus aqui? Amém. Todos nós somos escolhidos por Deus. Porque pela gente não estava aqui, estava. Na vida que você estava. Ainda mais domingo, né? Escola, aqui tem escola de domingo não, né? De manhã não. Porque ela luta para acordar de manhã. Ainda mais quando o sol está quente, né? Dorme com o ar ligado, duvido, o pastor está sozinho esperando lá. Né? Quando está chovendo também não vai, né? Tem sapato novo aqui, pisando nessa lama, né? De repente, né? O pastor tem que estar lá, né? Então tem essa questão da questão do profeta. Então a pergunta minha é para vocês, para a gente botar a cabeça para pensar: há profetas hoje? Sim. Sim ou não? Sim. Aonde eles estão? Em todo lugar. Em todo lugar.
todo lugar. Não só na igreja. A igreja, eu não estou falando de igreja prévia, eu estou falando de igreja. Nós somos a igreja, amém ou não amém? Então, aonde eu estiver, eu posso ser usado por Deus. Posso ou não posso? Sim. Posso ou não posso? Sim. A gente é, vai ficar até com medo de sair de casa. Todo lugar. Vai que Deus te pega. Amém? Então, há profetas hoje? A Bíblia, presta atenção, ela não diz em lugar algum que o dom de profecia ele era temporário. Em nenhum lugar da Bíblia que você vai ler, você vai achar essa definição dizendo que o ofício profético acabou. A gente não pode dizer isso. Tá? Os verdadeiros profetas de hoje, eles não acrescentam doutrinas novas à igreja. Amém? Sim. Pronto. Qual é a função do profeta? Anota aí, que eu vou ditar para vocês uma coisinha aí. Qual é a função do profeta? Antes de vocês escreverem, abre a Bíblia de vocês, perdão. Abre a Bíblia de vocês. Quem trouxe Bíblia aí, gente? Hoje. Seminarista tem que começar a pensar em comprar Bíblia, tá? Ó, já vou dar um conselho. Bíblia, uma Bíblia de estudo. Papel. Um dicionário, claro, de papel. Esse celular. Eu tenho dois celulares. É a pessoa assim, tô lendo a Bíblia, que daqui a pouco... Tá. E fulano postou uma foto no Face. Então assim, quem estuda a palavra tem que ter uma Bíblia teórica, pelo amor de Deus, tá? Então já pode pensar numa Bíblia de estudo, um dicionário bíblico, um comentário bíblico. É muito importante você ter isso, tá? Para você estudar. Eu tenho um link que eu botei na... Você colocou no grupo, né, para baixar. Mas eu vou botar de novo, tem gente nova, o link em PDF. Do material dos livros. Mas quem puder comprar, compra, tá? Pastor, eu andei pesquisando muito a respeito daquele Uhum. E aí eu vi uma a Thompson também, que ela falou que é a mais completa, não tem? A minha é a palavra-chave. Entenda qual é? Bíblia de estudo, vou tirar uma coisa para vocês. Bíblia de estudo não vai se baseando muito só pelos estudos da Bíblia. A Bíblia de estudo, tem Bíblia que ela é tendenciosa. Um exemplo, a Bíblia pentecostal, ela é tendenciosa muito para o lado do assembleano, aquela coisa de dons espirituais, os estudos dela são muito voltados para isso. A plenitude, ela é muito voltada mais para o pessoal que é batistão, aquela coisa toda. Então assim, se você for comprar uma Bíblia, eu tô indicando, até que se alguém quiser me dar uma de presente, eu aceito. É a NVI de estudo. Não, é por isso que eu estou perguntando. Porque essa, na linguagem atual, é uma Bíblia que está sendo muito bem comentada e falada dos pastores, né? As denominações, os seminários aí. Mas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, Bíblia boa. Se você fosse comprar uma Bíblia boa, eu te recomendava você comprar a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que é traduzida do hebraico, do grego para o português. Eu vi básica também. Você não, estuda a básica é para você carregar para a igreja. Você não vai carregar uma Bíblia de estudo para a igreja. Tem Bíblia de estudo, você tem que ver no carrinho de mão, porque a Bíblia você vai ficar com tendinite, né? Então é uma Bíblia comum para você no dia a dia, mas uma Bíblia de estudo você tem em casa. Então assim, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia ótima, só que ela é uma Bíblia cara, 200 e poucos reais. Né? De repente para comprar assinando de repente, não dá, né? Mas é uma excelente Bíblia de seminário. Para seminarista é uma excelente Bíblia. Na verdade, quem gosta de estudar, era bom poder comprar uma de cada e guardando em casa. Né? Eu tenho mais 9 Bíblias. Caraca. Eu tenho 9 Bíblias de estudo, mas assim, eu comprava na época do seminário, no seminário tinha, quem vendia com desconto. A gente aproveitava e comprava. Eu estou perguntando porque alguns botam desenho. Aí eu olhando muito, apesar de não ser educação, ainda estão falando que essa ainda era mais completa, só que eu não entendo o que queria ser. A anotada, uma Bíblia muito boa, anotada. Só que tem até são Bíblias caríssimas. Nessa NVI, mas tem a arqueológica, eu acho que tem uma outra. Eu esqueci, eu deixei desse povo. São Bíblias boas, tá? Mas é bom ter um dicionário bíblico, tem que ter, um comentário bíblico é bom ter, para você poder estudar em casa. Porque tem dúvidas que você vai fazer um trabalho, também, você vai fazer um trabalho, você precisa fazer uma pesquisa, você tem que ter material em casa. E às vezes a pessoa vai ficar consultando muito o negócio de Google aí, isso quebra, não vai muito nessa. Né? Então assim, é importante você ter uma Bíblia boa dentro de casa. Amém? Amém. Vamos lá, gente. Qual é a função do profeta? Então anota aí, ó. Pode falar? É tanta caneta. Puxa vida.
De acordo com a Bíblia, coloca aí, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia, a função do profeta, de acordo com a Bíblia, a função do profeta é ajudar a edificar a igreja. Isso nos nossos dias de hoje, né? Vírgula. Transmitindo uma revelação dada por Deus. Então abre aí 1 Coríntios. Transmitindo. De acordo com a Bíblia, a função do profeta é a de Edificar a igreja, vírgula. Transmitindo uma revelação dada por Deus. Abre parênteses, coloca aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Fecha parênteses e abre a Bíblia também. 1 Coríntios capítulo 14. Perdão, se você não falar, eu vou embora. 14, 3. 1 Coríntios capítulo 14. Essa aqui, pastor. É de estudo, não é? 1 Coríntios. Eu vou pegar a Bíblia aqui. 14. Versículo 3. Não, conta, um pastor. Conta. Fecha parênteses, conta. Guarda aí, vamos ler primeiro. O que está dizendo no texto aí? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, uma definição de profeta, nos nossos dias de hoje também. Mas o que profetiza fala aos homens para o quê? Edificação, exortação e consolação. Toda palavra de Deus que um profeta traz, ela tem que ser baseada nisso. Então eu posso dizer assim, o pastor João, quando está pastor João, quando está pregando aqui na igreja, ele está exercendo a função de quê? Hã? Pastor? Mas quando ele está trazendo uma mensagem ali, ele está fazendo a função de quê? De profeta. Porque a intenção da palavra que é pregada, ela é para quê? Para edificar, para exortar e para consolar. Amém ou amém? Amém. Então todo mundo aqui que prega uma palavra, que evangeliza, e de repente Deus toca no seu coração, você precisa falar para alguém, você está fazendo uma função profética. Amém? Amém. Nós falamos aquilo que Deus manda falar. Concorda comigo? Amém. Amém ou amém? Amém. A palavra tem que ser inspirada. Você vai pregar, você vai dar uma mensagem, você vai falar com alguém, Deus vai inspirar você, o Espírito Santo vai inspirar você, para você falar através do Espírito, aquilo baseado na palavra, para alcançar o objetivo que aquela pessoa precisa, seja edificar, seja exortar, seja consolar. Amém ou amém? Amém. Entenderam ou não entenderam? Sim. Então, por aí a gente já começa a partir do princípio do que é a função do profeta. Então, ó, coloca aí, ponto, mesma linha. O profeta fala o que Deus lhe manda falar. Ponto, mesma linha. Não é trabalho do profeta interpretar as profecias e nem criar doutrinas novas. Não é trabalho do profeta interpretar as profecias e nem criar doutrinas novas. Quando a gente fala em exortar, gente, a gente acaba falando disso. O que vocês entendem sobre exortar? Um profeta exortando alguém, como é que você acha que como é que é esse negócio de exortar?
corrigir, mas a forma que ele fala. Tá? Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem cada exortação que é mais uma surra na pessoa do que para edificar em amor. Exortar é você chamar para perto, é ensinar. Amém ou amém? Amém. Então você para chamar para perto, você tem que dar amor. É igual a criança quando coloca o dedo na tomada. A mãe faz o quê? Ela pega e dá uma chinelada no filho? Depende da mãe, né? Mas uma mãe de verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar no colo, vai dizer que não pode fazer, ela vai dar amor. Essa é a função do profeta. O profeta nunca ele pode chegar, tá? E, gente, isso é sério, tá? Porque a gente vê muita coisa por aí, e a gente fica de boca aberta. E as pessoas batem no peito e dizem que é Deus que está mandando falar. Falar uma coisa que Deus não mandou falar é pecado. Isso está na Bíblia. Então, pra gente como é chamado, eu pelo menos tenho até hoje isso na minha vida. Quando eu vou pregar, eu tenho já 21 anos de conversão. Pastor, eu já tenho quantos anos mais, pastor? Eu já vou aí com uns 9 anos, 8, 9 anos como pastor. Eu até hoje eu tenho temor de Deus para trazer uma palavra, para pregar numa igreja, que é coisa muito séria. Uma palavra que você pode. Por isso que eu falo, a Bíblia, vocês têm que conhecer a palavra de Deus, porque nem tudo que você fica assim, amém, igreja? Amém! Mas o pastor falou, não é porque eu falei amém que você tem que falar. Se você não concorda, você tem que dizer, eu não concordo com isso. Eu não posso aceitar. Né? Igual aquela história do Danal, já ouviu falar? Né? O cara chamado para pregar, cantou um grupo de forrozinho antes, solta o cabo, Danal. O pastor entrou no espírito, né, dando cambalhota no palco. Ele falou, olha só, meu irmão, eu ia pregar uma palavra, mas esse Danal tocou tanto no meu coração que eu tenho que falar dele. Mandaram ele soltar o cabo, ele não soltou o cabo, Danal. Isso está na Bíblia, gente. Mas olha o vídeo, tinha gente lá dando cada grito, cambalhota de música. Pelo amor de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia, amém? Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver nenhum profeta chegando lá inventando coisas e falando uma loucura. Ele só vai dizer, assim diz o Senhor e pronto, acabou. É o que Deus mandou dizer. Amém? Então a gente tem que buscar primeiro a sinceridade com Deus e ter certeza se Deus está mandando falar. Passou daquilo, não fale, porque você vai botar o que é seu e o que é seu não serve para salvar a vida de ninguém. Amém? Então isso é muito importante que você já tenha isso em mente. Quando a gente começar a estudar os profetas, você vai começar a entender o perfil de cada profeta. Amém? Você vai entender o perfil de cada profeta, a atitude que eles tinham quando iam se pronunciar ao povo, a forma que eles falavam. E se você olhar pela Bíblia e as coisas que a gente vê hoje, não tem nada a ver. Amém? Então eu creio que tem profetas aqui nessa sala de aula aqui. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Por quê? Se você tem compromisso com Deus, intimidade com Deus, Deus pode usar você como profeta para alguém. Hoje, amanhã, sua vida toda, quando você estiver vivo na face da terra, aí você vai ser um profeta para a vida de muita gente. Então o que vocês estão aprendendo aqui hoje é conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o que vocês estão aprendendo, Deus pode usar isso como uma potência para ganhar almas para o reino. Amém? Nunca evangelize ninguém pensando na placa da denominação. Pense no reino. Quando você pensar que é no reino, você ganha almas do Senhor. O nosso foco é encher o reino, não a igreja. A igreja é consequência daquilo que a pessoa vai acompanhando você e vai te seguindo. Mas o reino tem que ser preenchido. Porque a igreja, na face da terra, ela vai acabar. Amém ou amém? Esse período nosso aqui na igreja vai passar. Mas nós que somos a igreja vamos viver na eternidade. Amém? Então nós temos que viver para o reino. Então pense em você ser um profeta para o reino. Isso é muito sério. Tá? Então o profeta lhe fala o que Deus lhe manda falar. Não é trabalho do profeta interpretar as profecias nem criar doutrinas novas. Escreve aí. Ponto parado, tá? O trabalho do profeta de hoje, é ajudar pessoas
O trabalho do profeta de hoje é ajudar pessoas ou comunidades com revelações de Deus, com revelações de Deus, específicas, com revelações de Deus específicas para aquelas pessoas. Ponto. Mesmo ali, tá? Não acrescenta nada, não acrescenta nada. Não acrescenta nada à palavra da Bíblia, mas ajuda a tornar mais evidente. Não acrescenta nada à palavra da Bíblia, mas ajuda a tornar mais evidente sua aplicação na vida de cada um. Mais evidente. Mas ajuda o quê? Não acrescenta nada à palavra da Bíblia, mas ajuda a tornar mais evidente a sua aplicação na vida de cada um. Mas ajuda a tornar mais evidente? A tornar mais evidente a sua aplicação na vida de cada um. Então o profeta ele tem também a finalidade de ensinar. Amém? Ele também tem a finalidade de ensinar a palavra. Ele não tem que acrescentar nada na Bíblia, né? Ele tem que ensinar a palavra, instruir. Coloca aí ponto, mesma linha. O profeta instrui, vírgula, encoraja e consola. O profeta instrui, evidente, mas ajuda a tornar mais evidente a sua aplicação na vida de cada um. Ponto. O profeta instrui, vírgula, encoraja e consola. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, é ler. Capítulo 14, versículo 24. Mas de todos profetizarem, algum incrédulo ou doutor entra por... Todo mundo abriu aí? Vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24 e 25. Vamos lá. Todo mundo aí? Abriu aí? Vamos lá? Pode ler, gente. Mas se entrar algum descrente ou instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos nós será convencido de que é pecador e por todos será julgado. 25. E os segredos de seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amém? Então, por isso que é importante se pregar o que a Bíblia diz, né? Pregue a palavra, fale a palavra, o que a palavra diz. Isso é muito importante, porque o que a pessoa ouvir aquela palavra, ela alcançar o objetivo de Deus desejado, aquela pessoa ela pode mudar seus caminhos, se convencer dos seus pecados. Amém, irmão? Não é a gente que fica convencendo, como a gente vê por aí, você está todo errado, você vai para o inferno. Isso não cabe a gente. A igreja não tem autoridade de julgar ninguém. Tem?
Não tem. Até porque a Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. E com o mesmo peso que você julga, você também será julgado. A igreja não tem autoridade para julgar. A igreja tem autoridade para exortar, para mostrar o caminho, para levantar. A nossa função é levantar, orientar. Então aquele pecador que ouvir a palavra e a palavra alcançar o coração dele, ele se arrepender de seus pecados, a Bíblia diz que você ganhou um irmão. Né? Ele vai fazer parte dessa família com você. Ele vai se convencer que ele é errado. Gente, eu quando vou contar a minha história aqui, eu quando fui na igreja que eu estou, né? Primeira vez que eu fui lá, eu tive afastado muito tempo, aquela coisa toda, né? Hoje eu aprendi que Deus ele baixa nosso topete e diminui nosso nariz, né? Eu era meio que abusado, né? Quando eu cheguei na igreja, nessa igreja que eu estou hoje, tinha uns caras lá que eram meio que os profetas meio doidos assim, né? Graças a Deus isso acabou lá. Eu cheguei na porta, já olhou para mim e falou assim, o demônio. Ele falou para mim assim, o demônio está em você. Aí eu já era meio abusado, eu falei, ele não, o demônio está do seu lado. Eu falei, aí eu era abusado, eu falei, ele está em você. Você que está do meu lado? Entendeu? Pela forma que ele falou comigo, falei, quando ele falou, só falei, aí ele ficou com raiva de mim, ficou me perseguindo o culto todo. Eu falei, não, eu vou embora. Se esse cara continuar me perseguindo, eu vou dar uma pranchada nele e vou embora. Aí Deus foi me quebrantando, e eu fui começando a me convencer, né, que o errado era eu. E verdadeiramente eu tive que entender, né? O mais errado do jeito que ele falou, realmente ele estava certo. Então, hoje em dia, eu procuro ler a palavra, ensinar a palavra, porque eu acho que é a palavra que convence o homem do pecado. Eu posso passar a noite toda falando para você todos os seus erros, mas se eu não assumir os meus erros, não adianta nada. Mas se nós passarmos a noite toda falando de Deus, aprendendo a palavra de Deus, você pode dizer, um dos dois vai acabar de joelho. Se convencendo que ele precisa de Deus. Então, se você quer ganhar um irmão, pregue a palavra, pegue a verdadeira palavra, não acrescente nada, não invente coisas, né, que não precisa inventar. A igreja ela foi outorgada pelo Espírito Santo de Deus, a obra, né? O Senhor comissionou a gente, de fazer discípulos. Isso quer dizer o quê? Nós recebemos uma comissão muito importante, isso não foi dada a anjo, não foi dada a ninguém. Já viu pessoas que falam assim, Senhor envia um anjo lá no hospital, o anjo não vai no hospital, ele está até por lá, mas quem tem que ir pregar é você. Senhor vai no presídio, você que tem que ir. E outra coisa, a gente não dá ordem a anjo nenhum. Tá? Porque ele não obedece a gente não, ele só obedece a Jesus. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Nós fomos comissionados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que ele é o Consolador, mas na tradução original diz que ele é o nosso ajudador. É ele que nos ajuda a fazer a missão, a fazer essa obra de ir, cumprir o ID. Amém? Porque por nós mesmos a gente não tem força, né? Não tem capacidade e a gente tem muito medo. Então não é, gente? Sim. Muito medo de falar. Porque às vezes a gente falasse com um amigo, com um conhecido, mas de repente você entrar numa comunidade para pregar o evangelho. O medo bate. Bate ou não bate, gente? Ah, não bate. Você chegar para o camarada lá e pregar, falar de Jesus para ele, você tem que estar muito na direção de Deus para fazer o que tem que ser feito. Né? Então é muito importante a gente entender isso. Nós temos uma comissão, nós recebemos uma comissão de Deus, uma ordenança, que é um ato de um profeta, de ir exortar, de ensinar, de consolar, né? Através da palavra, não do que nós temos que falar da gente. Claro, você pode contar a sua experiência para edificar, mas o que convence um homem do pecado é a palavra. Todos concordam comigo? Amém. Amém ou amém? Amém. Se não quiser concordar, não concorda. Tá? Mas a palavra é que faz o homem convencer do seu pecado. Então a Bíblia mesmo ela diz o que para você que você leu aí, né? Se alguém chegar uma pessoa lá e ouvir aquela palavra que está sendo pregada por um profeta que está lá na frente falando, e ela tocar nele, ele se convencer do seu pecado, ele vai reconhecer que Deus está ali e ele vai querer ficar naquele lugar. Amém? Então é muito importante você ter isso no seu coração. A
palavra é algo muito importante. A leitura da Bíblia para você é algo fundamental. Então a cadeira que só tem. Como é que você reage quando alguém diz que é profeta para você? Como é que você reage? Nunca tive essa oportunidade. Então escreve aí. Como reagir quando alguém diz ser profeta? Hoje em dia, agora vem minha pergunta, curiosidade. O profeta, eles falam que são profetas? E os que dizem. Os que tem até carteirinha hoje em dia. O que você der, brasão, tudo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que reconhecer o que é um profeta e o que é um falso profeta. Entendeu? Olhar os frutos que ele produz. Sim, também. Mas pela atitude da palavra também você aprende. Então, como reagir quando alguém se diz profeta? Coloca aí. Como reagir quando alguém se diz ser profeta? Vamos lá? Devemos analisar o que diz a luz da Bíblia. A luz da Bíblia. A parente coloca a 1 Tessalonicenses. Devemos analisar o que diz a luz da Bíblia. Abre parênteses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 22. Abre a Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5, 20. Não vai com desprezo, deixa eu profecia. 5. Aí eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Pelo que está dizendo aqui, como diz que você tem os falsos profetas, né? Aí ele fala, não desprezar as profecias. Mas aí quando a pessoa fala que é profeta, como é que a gente vai saber assim? Vai não desprezar as profecias que essa pessoa faz, sabendo se ela é ou não profeta. Lê de baixo. 21. Não desprezei as profecias. Examinai. Mas quando tudo a prova, retendo o que é bom. Retendo o que é bem. E abstei-vos de toda. Abstendo de toda espécie de mal. Aparência, em algumas versões está a aparência do mal. Na minha questão, julgar todas as coisas, depende do que é bom. E se julgar seria. Se julgar não é uma questão de julgar. Você examinar. Você tem que conhecer a palavra, você tem que ter entendimento. Entendeu? Por que a Bíblia. Por que a gente está falando isso? Porque existe o verdadeiro profeta e existe o tal do falso profeta. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Se sobe um louco lá na igreja, lá pega o microfone e fala, gente, hoje em dia não precisa mais orar. E aí? A oração é o que pra gente? É o caminho de Deus. Hã? O caminho de Deus. É o caminho de Deus? A oração é o quê? O que é oração? Para que é oração para mim? Para que eu oro a Deus? Só para Deus me livrar do mal? A oração é o que com Deus? Intimidade. Proximidade. Você está conversando com Deus, é um diálogo com Deus, você tem intimidade com Deus. Aí chega um louco lá, não precisa mais orar. Se não for o meu, tá bom. Você está me entendendo, gente? Existem essas maluquices. Eu estou assim falando, mas existe uma muita doideira por aí. Então você tem que examinar. Você pensa assim, poxa, peraí, o cara está falando para mim que não precisa mais orar.
eu vou julgar essa profecia se ela é de Deus ou não é. Você está me entendendo? Então eu vou entender, peraí, poxa, o pastor João falou que não precisa mais orar? Que negócio é esse? Acho que ele está meio doido, deram um golpe nele lá e bateu a cabeça, não sei. Entendeu? Porque são coisas que está fora do contexto da palavra de Deus. A Bíblia manda a gente fazer o quê? Hã? Aí vem um doido aí e fala, não precisa mais orar. Eu já ouvi profecia assim, ó. Deus usou um profeta que falou que eu tenho que largar minha mulher para arrumar uma outra que ela é muito chata. Digo assim, você tem que dar uma surra. Sem modo de dizer, ele falou assim, sério. Porque tem muita maluquice por aí, gente. Bate na sua porta, oi! Olha, Deus mandou vir aqui que você tem um bujão de gás para me dar. Tem pessoas que Deus tem que falar primeiro com quem? usam a emoção. Se ele tivesse precisando, Deus ia falar com você. Então tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que não usar o nome de Deus em vão, mas tem muita gente que usa o nome de Deus para ganhar votos, para benefício próprio, isso, né? Então por isso que a Bíblia manda a gente examinar, julgar, examinar. Então, amém, gente? Eu tenho que ter conhecimento da palavra, amém ou amém? Amém. Estamos falando de profeta, mas estamos falando no contexto de hoje. Eu perguntei se existe profeta hoje, vocês falaram o quê? Sim. Então eu tenho que saber identificar quem são esses profetas. Eu tenho que saber quando é Deus que está falando ou quando não é Deus que está falando. Eu tenho que ter discernimento se é um profeta de Deus ou se é um falso profeta. Tanto ouvindo quanto você me falando. Sim. Até se você também está sendo um profeta de Deus, né? Para você vir pela tua emoção também. Então aí é o temor de Deus, né? Então é muito importante toda a profecia é inspirada por Deus, ela é baseada na palavra. Então a gente tem que entender que quando alguém vai falar algo de Deus, tem que estar baseado no contexto da Bíblia. Chega um louco e fala assim, Deus mandou você, sei lá, atravessa a linha do trem ali. Entendeu? Não, tá maluco, vou fazer isso aqui? A Bíblia diz que é contra o suicídio. Entenderam? Mas a gente tem que. Eu estou usando esses exemplos bobos assim, mas você tem que botar a mente para pensar. Nossa, tem muita loucura que as pessoas falam e diz que é Deus que mandou falar e Deus não mandou falar nada, gente. Mas quando esse profeta, com a autoridade espiritual na sua vida, ele estiver no momento mal, estiver se desviando, mas ele continua sendo autoridade na sua vida. Ele continua sendo autoridade, mas você não tem conhecimento da palavra? Qual é a forma que você vai lidar com ele? Você vai chamar ele, vai? Você acabou de falar o que ele está sentindo, você já percebeu o que está acontecendo com ele. Você vai dizer para ele assim, olha, te respeito, você é meu líder, continua te honrando, mas olha só, isso que você está me falando não tem base bíblica. Um exemplo, vamos usar um exemplo aí de Saul e Davi. Saul ele errou, mas Davi não continuou respeitando ele até o final como rei. Ele continuou honrando como rei, até depois da morte ele honrou. E até muito, depois ele falou, se tiver alguém da casa de Saul, da Davi, eu quero honrar ele, porque eu preciso fazer. Aí quando fala, Mefibosete, o filho dele está vivo, manda buscar ele lá que eu vou honrar ele vai comer na minha mesa, e quando eu estiver vivo, ele vai receber as terras que era do pai dele. Ele não honrou. Você não vai desonrar o teu líder, né, como um homem de Deus, mas você sabe que aquilo ali está fora do contexto da palavra. Então você pode chegar e falar com ele, com respeito, não, porque a gente tem que tomar cuidado para não pecar também, né? Porque se eu chegar também lá e também estou sendo rebelde, mas se eu chegar com educação, com amor e falar, meu líder, te respeito, te amo, mas isso que você está falando não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você pode falar isso que Deus não vai te pesar não para isso. E ele vai reconhecer. Você vai pegar um porrete, vai bater nele e falar, você tem que ir com amor e falar com amor. Mostrar para ele isso. Por isso que a Bíblia manda te fazer isso. A gente julgar a profecia, né? A gente buscar isso, entender isso. Porque muitas coisas que vão falar e vão dizer que é profeta não é. Um exemplo, é o profeta Jeremias e os profetas que estavam lá do lado do rei. Jeremias falou, olha só galera, numa boa, se está todo mundo errado, Deus está mandando a gente fazer o quê? Vamos se consertar, vamos se render lá na Nabucodonosor, né? Vamos deixar Deus corrigir a gente, né? Porque eles vão vir aí com a permissão de Deus e vão destruir tudo. Aí ficavam os profetas do cara lá, nada, ele é maluco, esse doido aí, Deus é conosco, porque eles queriam falar o quê? O que o cara queria ouvir. Você está todo errado, aí chega e fala para você, você está certo, aí você, vamos continuar fazendo o que eu estou fazendo.
Jogaram Jeremias dentro do poço, por mão até o pescoço, pintaram os canecos, penduraram com o cara, botaram o cara lá pendurado numa gaiola para todo mundo ver, desonraram ele como um homem de Deus, mas quando a coisa aconteceu, ele ficou lá em pezinho olhando todo mundo sendo levado em cativo. Bem, gente? Então ali você vê como é que é a posição de um homem de Deus. Ele falou a verdade. Ele exortou, ele falou, gente, olha só, na boa, a gente está tudo errado. Não quero saber de nada não. Vamos continuar a fazer o que a gente está fazendo, cheio de idolatria no meio do povo, cheio de coisa errada, cheio de mentira, o rei todo errado. Mas tinha uma galera lá que fazia a vontade dele. Não, rei, você está certo, você é o cara, você é igual o Roberto Carlos, o cara é você. Só que a casa caiu. Entendeu? Então a atitude de um profeta é essa. Fala. Tem um profeta cartomante também. Pelo amor de Deus. Eu já tive vários. Tem profeta que entrevista você antes de entregar a profecia, você conta tudo para ele, depois ele fala. Tem. E os astros? Tá, mas tem, por isso que a Bíblia manda você julgar a profecia. Se ela é baseada na palavra, você está na dúvida e entrega para Deus. Ou então vai conversar com o pastor, o louco me sentou lá, falou assim, falou que não precisava mais orar, que negócio é esse aí? Estou falando das atualidades hoje, tem muita loucura que se fala hoje em dia, as pessoas estão dando amém, glória a Deus, e está indo por aí. É porque aquilo parece que isso. Se ele for influente, então. Vamos lá, ponto mesmo ali. Nem todos que dizem que é profeta vem de Deus. Que são profetas, perdão, houve concordância. Nem todos que se dizem ser profetas ou são profetas vêm de Deus. Também existem falsos profetas. Também existem falsos profetas que causam problemas. Então vamos ver. Coloca ali embaixo assim, ó. O profeta de Deus, vamos identificar aí, o profeta de Deus. Também existem falsos profetas. Existem falsos profetas, vírgula, que causam problemas. Vou colocar agora na linha de baixo aí para dentro de vocês. O profeta de Deus, para a gente ver como é que é um profeta de Deus. Como é que identifica o profeta de Deus? 2 pontos, linha de baixo. Coloca aí número 1, A, tracinho. Glorifica a Deus. Dá um tracinho, escreve do lado assim, ó. Não procura sua própria glória. Tem isso por aí não, né? Tem, gente? Tem não, tem não. Não procura sua própria glória, vírgula, e nem usa o dom de profecia para se tornar poderoso ou influente. Também não existe também não. Nem usa o dom de profecia. Nem usa o dom de profecia para se tornar poderoso ou influente. Isso é uma característica do profeta de Deus. Segunda característica, linha de baixo. Esse aí é o profeta de Deus. Existe isso, gente? Tem gente que faz isso? Tem. Ó, vocês estão dizendo aí. Segundo ponto. Não contradiz a Bíblia. Não contradiz a Bíblia. Dá um tracinho.
Pode ir? O profeta não inventa novas doutrinas, nem distorce o que ela ensina. O profeta não inventa novas doutrinas, nem distorce o que ela ensina. O que ela ensina. Terceiro ponto. Pode ir? Terceiro ponto. É servo. Isso acho que é fundamental. Dá um passinho. Coloca do lado aí. Profetiza para ajudar outras pessoas. Vírgula. Profetiza para ajudar outras pessoas, vírgula. Não para dar espetáculo. E nem para parecer importante. E nem para se parecer importante. Uma outra característica que isso, assim, a gente falar que é em questão da igreja, aquele que prega a palavra, é que se algum profeta for falar alguma coisa que vai acontecer no futuro com a pessoa, essa coisa tem que acontecer. Né? Porque tu não pode falar uma coisa que não vai acontecer. Quer dizer, não aconteceu o que você falou, não, porque Deus mudou os planos, não. Não fala isso aí. Né? Então, para com esse negócio. Se algum profeta chegar, olha, vai acontecer com você, isso vai acontecer com você, então tem que acontecer. Já falaram a pessoa. Eu acho difícil Deus falar dessa forma. Vai acontecer isso eu acho muito certo. Gente, eu passei por uma experiência na minha vida. Isso foi logo assim, acho que tem uns. Quantos anos tem o filho da irmã Cátia? Ele deve ter uns 8 anos, né? Ele é a mesma idade de Isaac, né? Ele deve ter uns 8 anos. Há uns anos atrás, essa irmã, ela foi lá na nossa igreja, a gente estava orando por ela. E eu fiquei alucinado, cara, porque assim, eu para falar alguma coisa, eu sou aquele meio rebelde, né? Eu não falo nada que eu não. Eu tenho muito medo de falar uma coisa e achar que eu estou indo pela emoção. Sim. E a gente num culto que teve, não me lembro, não recordo o que foi assim, mais ou menos. Mas ela chegou na igreja muito triste, muito desesperada, uma coisa que ela não conhecia, não sabia da vida dela. E sabe quando o ambiente está propício, está todo mundo naquela coisa de adoração, aquela coisa mais gostosa, que não está nem indo embora para casa? Era esse dia. E ela chegou muito triste lá no final, a gente estava orando da mensagem, e a mensagem acho que falava sobre esperança, alguma coisa assim, se não me engano. Acho que era mais ou menos isso, não recordo desse. E nós olhando por ela, eu via ela com uma barriga grande. Eu falava assim, meu Deus, você tem uma coisa com ele, eu não vou falar isso para ela não. Agora que eu falo que a mulher dá um problema sério, e aquilo ali me incomodando, e encerrou o culto, eu falei, vou embora. Quando eu cheguei no final do culto, eu não aguentei, eu tive que chamar ela, pelo amor de Deus. Se eu tiver falando besteira, só pode dar na minha cara para me xingar, para o que você quiser, mas olha só. Na hora da oração, eu vi a senhora com uma barriga muito grande. Ela falava assim, na época eu não era pastor, não, ela falava assim, eu estou pedindo a Deus para me engravidar. Eu falei, mas eu acho que eu vou ser sincero para você. Eu já tive esse filho. Quando passam os meses, minha mulher do garoto não pode. Eu quase estou capotando da vida.
eu falei, Deus não faz isso comigo, não. Porque eu falei, Consolou ela com a palavra. consolei ela, a palavra de esperança vai Mas consolar. você não disse qual a data. Não falei não, só falei que eu assim, eu falei, vamos orar. Menina, quando ela chegou com o garoto no colo, me trouxe para me apresentar o menino a Deus. Quando ela chegou, eu juro por Deus, minha pressão acho que foi essa. Quase que eu falei, não, falei, Senhor, não faz isso comigo, não. Eu não sinto essas coisas, não. Agora tá doido, não. Vamos dar um piripaque no chão daqui a pouco. Você, sabe aquela coisa assim que te dá uma emoção, assim, um negócio que você não sabe nem explicar, cara. Quando eu vi ela entrando na porta da igreja, eu estava lá na frente, eu estava assim, ela estava me estafando louvor, eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí a minha esposa falou assim, eu trouxe um menino dela para apresentar. Eu falei, o quê? Hoje o garoto vai de vez em quando na igreja lá, um moleque desse tamanho, toca o terror lá. Eu falei, eu tinha profetizado para você nascer, não é sucesso. Mas é umas coisas loucas que a gente passa. Por favor, gente, a questão de ser profeta, pastor, o senhor é profeta? Todos nós somos profetas. Deus pode usar até alguém aqui e falar alguma coisa para o outro, se Deus quiser. Deus usa quem Ele quer, gente. Amém ou não amém? Amém? Eu, pelo menos, entendo assim. Ninguém é obrigado a entender como eu entendo, mas eu vejo dessa forma. Deus usa quem Ele quer. Tá? Você pode estar, uma vez, num lugar que você nem imagina que lá Deus vai e usa uma criança, uma coisa, para te mostrar, para falar algo para você. Então, Deus, Ele age do jeito que Ele quiser. Só que são uma experiência que você passa e não esquece nunca mais na sua vida. Né? Uma coisa louca. E assim, eu não esqueço, eu vejo aquele garoto, eu mesmo, passa um filme na minha cabeça, quando ele entra na porta da igreja lá, passa um filme na minha cabeça daquela cena que eu vivi, daquela situação que eu vivi. Então, assim, é algo muito importante você falar. Claro, eu ia falar para vocês aqui. Então, se alguém diz que vai acontecer e não acontece, vai se concentrar com Deus. Porque, por isso que eu falo, usar o nome de Deus é uma coisa muito séria. Ou então você só prega a palavra de Deus é assim, pronto, acabou, é a profecia. Está sendo pregada. O efeito que ela vai causar na vida da pessoa, cada um sabe como é, como diz a própria palavra, é uma espada de dois gumes. Ela sabe, ela tem o objetivo dela. Né? Como diz, ela faz divisão entre a alma e o espírito. Ela que sabe o propósito que ela está alcançando na vida de cada um. Amém? Então a gente não pode assim prever que às vezes você vê aquele culto que você achou que não teve tanta emoção, mas aquela palavra alcançou alguém ali. Então pregar a Bíblia tem que ser pregado, não ficar inventando coisas, não inventar doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? E isso era um dos pontos principais que Jesus batia muito na tecla para os profetas daquela época de Jesus, quando Jesus começou seu ministério. Porque Jesus ele sempre agiu baseado na palavra. Em nenhum momento Jesus mudou. Tanto que ele falou, eu não vim mudar nada, nem acrescentar nada. Eu só vim para que seja cumprida a lei. E ele era o cumprimento da lei. Né? E nele se fez cumprir todas as coisas. E as pessoas, os profetas que estavam lá, não reconheceram, não aceitavam ele. Então você vê várias citações na Bíblia do Novo Testamento que você vê Jesus confrontando esses líderes religiosos. Os profetas, os homens que estavam à frente ali, porque eles faziam coisas e falavam coisas que estavam totalmente erradas. Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Se a Bíblia diz que tem falso profeta, tem falso profeta, gente. Amém? A identificação do homem de Deus, do profeta de Deus, você está vendo aí, ele tem que ser servo, ele tem que honrar o nome de Deus. Entendeu? A pessoa que quer chamar glória para si, atenção para si, ele não tem nada de humildade de Deus na vida dele aí. Tanto que o próprio Jesus falou isso. Jesus não é bom, Jesus falou, bom é o Pai. Nem Jesus trouxe a glória para ele ali. Né? Ele podia fazer isso, ele era filho de Deus? Era, mas naquele momento ele podia fazer isso? Não, porque ele ia pecar. Ali como homem, ele era 100% homem ali, gente. Amém? Mas tem dúvida disso? Não. Ele era 100% homem ali. Ele tinha autoridade? Tinha. Mas ele não podia fugir do contexto da palavra. Tanto que quando o diabo chega para tentar ele lá e fala assim, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele podia fazer isso? O cara curou o morto, ressuscitou o que era transformar uma pedra em pão para ele? Ele criou, vou fazer propaganda aqui do McFish, ele criou o sanduíche lá, pão com peixe.
Por que ele não podia fazer uma pedra se transformar em pão? Só que para aquele momento que ele estava vivendo ali, amém? Aquilo que o diabo estava oferecendo para ele, ia fazer ele pecar como homem. Você já reparou nas horas mais difíceis dos desertos da nossa vida? Já viu as propostas que a gente recebe? Indecente. Não é? Indecente. Não é? Os desertos você está passando? Tem aí, gente, quem está passando pelo deserto aqui? Me fala aí que você está sendo arrebatado. Quem é que não passa por deserto, irmão? Agora um conceito todo, não faça a sua casa no deserto, não é lugar para você morar. Tá? É só um lugar, o deserto é um lugar de você passar, de você aprender, é uma escola. Nós passamos por deserto. E é justamente nesses momentos que a gente se torna frágil, que a gente se torna vulnerável, a gente sabe que a gente é, né? É ou não é? O próprio apóstolo Paulo ele falava isso. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque o próprio Paulo falou, eu não sou nada, eu sou falho. Imagina o cara chegou lá, Senhor, eu orei por todo mundo curado. E eu? Deus falou, não. A minha graça te basta. Você imagina Paulo virando as costas e saindo. Tá bom. Fazer o quê, né? Agora, se o cara não tem intimidade com Deus, é fazer. Viesse um pedir oração, ele ia falar, sai da minha frente. Entendeu? Nós passamos por deserto na nossa vida, todos nós passamos. Cada um o seu deserto, a sua intensidade. Então imagine Jesus ali. Jesus não tinha fome? Hã? Tem gente que não aguenta ficar um dia sem comer. Imagina você chegar no trabalho. Já viu um homem quando chega no trabalho? Ele não quer falar com ninguém, ele quer o quê? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Ela faz o quê? Bota logo a janta. Que aí sossega o homem. Aí depois ela pode pedir dinheiro, cartão de crédito, ele vai. Mas na hora que ele chega da rua, dá a comida pro homem. Gente, mas é a realidade. Jesus tinha fome naquele momento. O diabo chegou e falou o quê? Se tu, olha como é que ele faz. Se tu és o Filho de Deus, ele já coloca em questão se é ou não é. Aí se é um de nós. Se tu é crente mesmo, tu é servo de Deus mesmo, por que você não pede para Deus e Deus não te dá? Para resolver esse seu probleminha que você está passando aí. E aí? Sai capeta. Às vezes o deserto é uma questão de trabalho, é um desemprego, é um relacionamento, o seu casamento não está bem, né? O seu namoro, o seu noivado não está bem, você não está bem no ministério, você não está bem profissionalmente, é um deserto que você está passando. E é nessa hora que ele intensifica o quê? O ataque. Então você tem que ser profeta de Deus para quem? Para você mesmo. Amém? Então você tem que saber definir o que Deus quer para você naquele momento. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Porque não vai adiantar eu comer esse pão aqui, vai matar a fome? Vai ou não vai? Não, a fome da carne vai matar? Vai. Mas daqui a pouco tá fome de novo, né? Vai passar aquele momento. Mas e o resto com Deus? Como é que fica? Vale a pena trocar? Vale a pena trocar o que Deus fez vocês conquistarem até hoje, de estar na igreja, na presença dele, por um pedacinho de pão do deserto que está passando? Uma crise no casamento, um relacionamento fora do casamento para aliviar a tensão? Vale a pena abrir mão disso? Vale a pena perder um emprego de anos e anos por uma proposta, um trabalho que pode te levar para o olho da rua? Perder um tanto tempo de casa? Vale a pena você no ministério jogar fora o ministério que Deus te tem por uma situação que você está vivendo na igreja? Então a gente tem que pensar nessas horas, a gente tem que começar a ver se nós temos intimidade ou não com Deus. É na nossa fragilidade que a gente revela, a gente passa a entender e revela o que nós somos, gente. Amém ou não amém? Você não tem esse negócio de eu sou forte, eu vai nessa. Amém? Então, essa é a questão. Aí a pessoa, eu já vi pessoas falar assim, a gente vai falar sobre os profetas que tem na Bíblia, né? Claro.
Não nesse contexto que a gente está estudando aqui agora, mas por exemplo, Elias. Todo mundo fala que Elias foi o que quando foi na caverna? Hã? Fraco, não é? O cara foi lá, enfrentou um monte de profeta e se enfia na caverna. Mas você sabe o que ele passou para estar ali dentro? Virou uma mulher que manipulava o marido dela todo lá e falava assim, manda um recado para ele. Imagine, você está lá fazendo a vontade de Deus, aí chega um recado no pé do seu ouvido, tu vai morrer. Fulana falou que vai mandar te matar. E aí? Muito bem, já tá. O cara era um ser humano, gente. Amém? O cara tem fraquezas, todo mundo passa por isso. Chegou e ele falou o quê? Eu quero morrer, então já que eu tenho que morrer, eu quero morrer pelo amor de Deus, não quero morrer pelo amor daquela mulher, eu vou me trancar na caverna, vou ficar sem comer e vou pintar os canecos aqui, não sai daqui de jeito nenhum. Só que Deus falou e tratou ele. Meu filho, toma aqui, come. Aí você imagine, né? Quem que alimentou ele? Hã? Ah, os corvos alimentou? Então, como é que chegou aquela comidinha para ele? Coisa boa, né? O corvo é comparado com o urubu daqui nosso. Mas você imagina como é que ele levou. Você está achando que Deus ungiu lá o bicho e mandou levar uma coisa boa, um churrasquinho para ele? Ele comeu aquela comida do bicho lá. E bebeu uma água do ribeirinho lá, não foi? Agora Deus deu o que Deus falou para ele. Vaza daí, sai fora. Tem muita coisa para você fazer. Então não é um momento que a gente passa de uma decepção, de algumas coisas que a gente vive, frustrações, por isso que eu falo, nós erramos. Eu erro um monte de vezes, irmão. Todo mundo erra. Às vezes você planeja uma coisa errada, você vai errar. Mas não é um momento desse que você tem que permitir que tire você da glória de Deus, da presença de Deus. Amém? O que Deus tem planejado na sua vida é muito maior do que as tuas frustrações, do que suas decepções, do que suas tristezas, do que as coisas que você passa, das coisas que você escuta. Tem gente que a gente escuta cada coisa, não é que a gente fala, não tem que abrir um buraco e enterrar a cabeça uma vez no chão. Para que eu estou ouvindo isso, cara? Eu faço tudo, me mato. Aí vem uma pessoa do nada, ou então uma pessoa mais próxima, que você espera. Pum! Te dá uma bofetada. Aí parece que você viu desabar teu castelinho. Mas nenhum momento desse vale a pena a gente abrir mão para fazer a vontade de Deus. Você pode ter certeza, no momento do deserto da sua vida, das suas maiores frustrações, logo depois vai haver uma exaltação de Deus na tua vida, que Deus vai colocar você numa posição que você vai ficar assim, só Deus vem para fazer isso comigo. Então, meu filho, confie em Deus, pode fazer. Por isso que eu falei que aqui tem profetas nessa sala que tem história assim, pastor é maluco, se soubesse da minha vida, não estou aqui para julgar você não. Mas Deus pode levantar profetas aqui como está levantando aqui. O pastor João fala que vocês são ministros de Deus. Gente, vocês fazem ideia do que significa essa palavra, ministro de Deus? Deus confiou algo para vocês, muito importante. Deus comissionou vocês. Vocês vão sair dessa sala aqui, cheio de dúvida, até vão. Mas pode ter certeza, a sede que vocês vão ter de falar do amor de Deus quando vocês começam a estudar e começam a esclarecer e abrir o entendimento de vocês, o desejo que vocês vão ter de encher o reino de Deus, nada isso, nada, nenhuma luta, nenhum dinheiro desse mundo pode comprar isso para você. Então não é deserto que vai acabar com a nossa vida, não é um problema. Se a gente tiver com Deus, claro, né? A gente vai entender porque que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Naquele momento, o pão resolvia a fome. Não pense você que ele passou 40 dias no deserto e só no finalzinho dos 40 dias que o diabo ficou desde o início tentando ele. É porque ali só contar esse contexto para a gente entender e dar a entender que foi no final, mas isso não. Você fica 40, a Bíblia mesmo diz, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Então você imagina, ele ficou 40 dias, aquele troço ali, ó. Erra. Nega ele. Diz que você não é filho dele. Dá uma vacilada, seu crente. Falta o culto todinho, vai lá. Deixa de ser isso, deixa de ler a Bíblia. Você ali, ó. Só que você vai ver, se você fizer
entender o que Deus tem na tua vida, você vence esse deserto. Eu tenho certeza que vocês já venceram muito deserto, vocês têm experiência aqui para contar. Se for deixar, vai virar uma vigília te contando isso aqui. Vai virar a noite, pastor, você não sabe, já passei por isso, aconteceu. Eu fico imaginando esse camarada num barco aí, rapaz, não sei, se sou eu, já tá doido, agarrava naquele barco, não sai daquele jeito dele. Entendeu? Mas você acha que, né? Já não passou uns desertinhos lá? No meio da água, deserto na água, mas já não passou? Senhor, meu Deus do céu, eu quero ir para casa, que saudade da comida da minha mulher. Terra firme. Passa, a gente passa, gente, isso faz parte da nossa vida. Mas nada, nenhum deserto desse vale a pena a gente abrir mão por uma oferta boba, passageira, do que aquilo que Deus está construindo na nossa vida. Amém. Por isso que eu acredito numa coisa, nós não somos santos, nós estamos em processo de santificação. Imagina aquela placa, estamos em obra, é por aí mesmo que a gente está. Todo dia o Espírito Santo vem aqui para dar uma arrumada na nossa vida. E a gente vai aprendendo, vai melhorando. E a cada dia a gente vai aprendendo. Errei hoje, amanhã eu não vou errar mais nisso. Amém? Amém. Isso não é questão de idade, não. Isso é questão de maturidade com Deus. Amém. Tem muita gente aí que tem 60, 30 anos de evangelho que é pior do que um novo convertido aí. Não sabe de nada, faz tanta besteira, fala tanta bobrinha. Isso é uma questão de intimidade com Deus. Aí se vê um louco e fala, Deus me revelou como profeta de Deus que você não precisa mais orar. Eu te jogo para a janela, bota para fora. Tá maluco, rapaz? Tá inventando coisa? Na Bíblia não fala isso. A base que nós temos nos nossos dias atuais hoje no Novo Testamento, aonde Jesus falou que não precisa mais orar. Jesus fala, gente, vamos ali orar, fica aqui que eu vou mais orar mais à frente. A galera dormiu. Então Jesus manda orar, gente. Nem? Independentemente de igreja, denominação, mas a oração é o que todos nós temos que buscar. Que é o nosso momento de intimidade com Deus. Você pode orar de joelho, dentro do seu carro, no seu quarto, aonde você quiser, mas tem que orar a Deus. Como é que você vai saber a vontade dele na sua vida? Como é que você vai saber, né, quando Deus, você como profeta, Deus vai te usar se você não tiver intimidade com Deus? Amém? E o profeta não precisa botar aquela roupa doida não, ter barba grande, não é igual um louco não. Deus usa até uma criança como profeta se ele quiser. Eu que sei isso. Amém? Então é muito importante você entender isso. Então, o profeta de Deus, a gente reconhece ele através que ele é um homem que glorifica a Deus, que exalta o nome de Deus, que ele não contradiz a palavra, ele é servo, tá? E que aquilo que ele fala se cumpre. Amém? Amém? Essa é a base que nós temos que ter de homem de Deus, de profeta de Deus na nossa vida. E é nisso que a gente tem que pautar a nossa vida. Se Deus chamou a gente como igreja dele para ser profeta na terra, nós temos que fazer isso. Amém. Pregar a palavra, falar a verdade, ensinar a verdade. Não ficar inventando coisa. Bota a vírgula aqui, agora eu vou escrever minha parte, não faz assim, eu fiz não sei quantas horas. Para com isso. A Bíblia, faça o que a Bíblia manda você fazer. Amém? Eu sou uma pessoa que eu aprendi, eu não ando em curriola. Tipo assim, vamos lá, não vou não. Só se Deus no meu coração mandar eu vou. Ah, mas tem que falar com Deus, meu irmão. A Bíblia diz que para falar com o Pai eu posso entrar dentro do meu quarto, fechar a porta do meu quarto, e meu Pai que me escuta em secreto, ele vai ouvir minha oração. Então eu não preciso buscar, fazer, acontecer, não. Aquele cantinho da sua casa ali que você acha que é você tem paz, é ali que é o seu momento de falar com Deus. Na garagem, lá dentro do seu carro, na garagem, sei lá, na cozinha, sozinho, fecha a porta do banheiro, fica lá. Ah, você com Deus, mas tem que ter intimidade com Deus. Amém? Isso é importantíssimo para a gente. Isso nenhum louco vai se levantar um doido e falar isso, que é contra isso, ele é um falso profeta. Porque a minha Bíblia não mudou e nem a tua. Mudou? Não mudou. Nós vivemos em um outro tempo, uma outra atitude, algumas questões, mas não mudou. A Bíblia é a mesma. Deus é o mesmo. Amém? O homem pode mudar, o homem sofre mutação do tempo. A nossa aparência hoje nem se compara à galera do tempo atrás lá. Amém?
Mas o que Deus tem na nossa vida, o que Deus propõe para a nossa vida, é a mesma coisa que Deus propôs para aqueles homens no passado. A gente pensa assim, pô, Abraão, caramba, cara, pô, ele não era melhor do que a gente nada. Apenas ele obedeceu a Deus. O Senhor falou para ele, ó, quer ser perfeito? Tem que andar na minha presença. Se andar na minha presença, você é perfeito. Se fizer tudo quanto eu estou falando, vai dar certo para você. A gente erra. Você acha que a gente já não estudou isso aqui? Abraão não errou? Ele errou feio. Chegou lá, mentiu. Falou que a mulher dele não era a mulher dele. Mentiu. Ouviu também a mulher dele e falou, ah, quero um filho, vai lá, fica com a minha serva. Depois deu ciúme nas coisas lá, deu briga danada lá. Errou? Errou. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu já falei isso para vocês aqui. Quem é segundo o coração de Deus aqui? Quem é segundo o coração de Deus, gente? Todos nós, gente, somos segundo o coração de Deus. Foi ele que escolheu a gente. Né? Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas não deu uma vacilada? Uma só? Não, assim, eu estou pegando pesado, né? Eu vou logo naquela. Não pegou, não errou feio? Errou feio. Mas está aí na Bíblia aí, um homem segundo o coração de Deus. Amém, gente? Então, nós erramos, nós podemos errar, nós podemos vacilar. Tanto para o. Tem sinal. Hã? Tem sinal. Tem sinal. 2 minutos. Então, assim, nós não estamos passivos de cometer. Paulo, um homem que, poxa, caramba, né? O homem que estava ali o tempo todo chamado por Deus, viu Jesus na frente dele lá na glória, fez o que fez. Ele vacilou feio. Também. Ele mesmo falava, aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. Aquilo que eu tenho que fazer, eu faço. Pedro, você quer mais do que Pedro? Aí depois Jesus já chega lá, Pedrão, tu me ama? Assim, te amo. Pedro, tu me ama? Não, tá. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Até vontade de chorar. O Senhor, fala não, cara. Pô, já chorei muito nessas coisas. Né? Ele fala assim, tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas, aí Jesus levou ele para onde? No mesmo lugar onde chamou ele, Jesus falou assim, se localiza, filho, onde você está? Estou começando de novo com você, estou te dando mais uma chance, cara. Eu não desisti de você não, seu vacilão. Você me negou, mas eu estou aqui, eu continuo te amando. Eu sei que você me ama. E por isso eu estou te confiando, apacenta as minhas ovelhas. Talvez se fosse um de nós hoje em dia, na volta, a gente dá de cara com o Pedro, morte ou traíra. Cara de pau de vida ainda. Se é lá dentro, morte ou traíra. Não é? Não, Jesus chamou ele, vem cá, meu filho. Mesmo, Jesus ainda prepara uma comidinha para ele. Imagina quando desce do barco, Pedro fica, né, olhando assim, de rabo de olho. Armando para mim. Aí Jesus fala, Pedro, vamos chegar um pouquinho na frente ali para ele bater um papo. Ele vai mandar vir os anjos aí, vai mandar descer fogo no céu. Jesus vai lá no amor e fala, exorta no amor, tu me amas, cara. Aí ele falou, Senhor, tu sabe que eu te amo, mas eu não sei qual que fala. Então, o Senhor sabe. Então Jesus quis dizer para ele, se localiza, olha onde nós estamos, Pedro. No mesmo lugar que eu te chamei da primeira vez e você fez isso. Eu estou recomeçando. Eu acho que para muitos de nós, não estou fugindo do contexto do estudo, porque a gente está falando de profeta de Deus. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas bom, vamos lá. Talvez aqui no nosso meio tem pensando assim, pô, vou ter que recomeçar de novo, já vacilei. Mas recomeçar é bom. Ainda mais com Deus. Né? Voltar no início de tudo lá, como Jesus levou Pedro lá na mesma praia, no mesmo lugar, na mesma situação. Jesus fala, cara, olha só, esquece, passou. Agora a história é outra. Agora você vai fazer o que eu fiz, Pedro. Imagine. E ali o cara hoje, você depois vê na Bíblia, aí o cara errou depois também? Errou. Bateu de frente com Paulo lá. Estava comendo lá no meio dos pecadores. Quando o Paulo entrou, ele sabia que Paulo era fariseu, né? Aí Paulo foi lá e desceu a lenha dele, seu sem vergonha. Eu vi você comendo com eles aí. Ele dava de, né? Sou judeu, lá pra gente. Deus ele age como ele quer na nossa vida. Amém? Essa sala pequenininha aqui,
Pode ser um ambiente que Deus está tratando muita coisa com dentro para a gente. Então eu acredito que a gente pode sair daqui hoje curado, com o nosso coração limpo, talvez traz à memória alguma coisa para te lembrar, né, para a gente se consertar, mas eu tenho certeza que Deus não desistiu de nenhum processo aqui dentro. Amém? Vou dar um tempinho para a gente voltar. Vamos lá, gente? Gravando. Já tem um trauma dentro disso aí. Você faz isso comigo. 2, 3, 1. Bom, gente, vamos lá. Profetas maiores e profetas menores, né? Abre a Bíblia de vocês aí, Romanos, capítulo 9, versículo 25 ao 29. Vamos ler. Romanos 9. 25. Romanos 9. 5:19. Olha só, vou passar um trabalho para você já ir sofrendo já. Daqui a pouco está próximo de carnaval, vocês vão para retiro, aí vai, ó, vai esquecer o trabalho. Não, pastor. Pode mudar. Vocês vão pegar um profeta maior e um profeta menor, como diz na Bíblia, e vocês vão comparar o estilo profético de cada um. Ai, só o Espírito Santo vai revelar mesmo. Só o Espírito Santo vai revelar mesmo. Só o Espírito Santo vai revelar isso aí mesmo. O estilo de cada um. Entendeu? Você vai pegar um profeta considerado maior, você vai ler. Você vai ver ali o perfil do cara, como é que é o estilo dele, profético dele. Você vai pegar um profeta menor e vai olhar a mesma coisa também. Só que vocês têm que entender que existem profetas que são antes ao cativeiro, no cativeiro e pós-cativeiro. É legal pegar os que são contemporâneos. É legal pegar os que são contemporâneos. Você pega Isaías, de repente, um Zacarias da vida. Você vai ver esse, você vai escolher. Você vai ler o que nós estamos falando aqui, você vai comparar cada um. Isso é o trabalho de você. Então é pegar um profeta maior e menor e comparar o estilo profético de cada um. Um de cada. Qual é mesmo, então, para lá? Não, primeiro vamos ver. Para eu escrever aqui. escrevendo. Está escrevendo, Mara? Então, amém. Amém. Pastor, é Romanos 9 o quê? Romanos 9, Sem 25. filtro. Concentra aí. Romanos 9, 25. Individual? Individual sozinho. Como é que é? Vocês já passaram desse tempo de individual, tá? Para com isso. Tem que colocar o coração. Olha só. Olha, você não vai ter coração nesse Eu achava que não ia ser trabalho. Vocês devem que vocês me assustam com essas coisas. Casal ali, ó. 50 do casal. É isso? Na verdade, Vai pesquisar o Oi! Tá no grupo. Pensei que estava em Alcântara. O trabalho é, você vai comparar o estilo profético de cada profeta. Um profeta maior e um profeta menor. Você vai escolher dois profetas. O maior e o menor vai ler os dois e vai fazer um comparativo de cada um. O estilo profético de cada um, o estilo literário de cada um. Né? Em que questão, em que tempo que foi, a forma. Tá? Se foi exortativa, se foi consolar, se foi isso assim, tal. Entendeu? Não. Obrigado. Sinceridade, não. Então, deixa eu falar. Não, deixa pra lá. Eu não entendi essa questão de fazer do casal, do duplo, por que o negócio não entendi isso aí. Porque eles são um só. A gente é um só, né? Você está preparando isso. Então, Isso é profético, isso é um só. entendi. É profético isso. A gente é um só. Graças a Deus, de tudo, né? Tudo. Depois que eu Aí em casa também eu tô falando que nós somos um.
Minha esposa recebeu, eu falei, nós somos um só. Ela falou, não, quando você recebe que nós somos um só. Vamos lá, gente. Romanos 9, 25. Se quer ruim, vai pegar intimidade com vocês. Romanos 9, 25. Romanos 9. Ano que vem, Semana que vem. Não. Depois do carnaval. Tem tempo, vai. No retiro. A gente tem quantas semanas de aula para dar aqui ainda? Até o último dia de aula. Você tem certeza? Eu vou aceitar até o Não vai ter um primeiro carnaval aí, ó. Vai ter bastante carnaval. Então a gente vai ter esse módulo encerra acho que no carnaval, não é isso? Não sei. Sim. Depois do carnaval. Sim. O carnaval tem que estar no carnaval, né? Não é, depois do carnaval, porque a gente não vai ter aula. O bloco sai no carnaval. Bloco na cara, ele vai no carnaval. Bota para 13 de abril, 2 meses. Penúltimo dia de aula. Porque a gente não teve a primeira aula, foi a aula inaugural, e porque a gente não vai ter uma aula da quarta-feira de cinzas. Aí acho que vai ter uma outra aula. É, acho que vai acabar na flávia depois do carnaval. Na penúltima aula vai ser. Vamos trabalhar amanhã. Vem com esse rumo fazendo carnaval que não vai nada. Vai viajar, vai perder o pé, não vai nem lembrar que eu existo. Deus te usa essa profecia. Você vai estar na praia, arraial, lá passeando, vai lembrar. No carnaval, não quero não. Carnaval eu tô fora. Fica pateado na mão, Thiago. Vai pra lá com o carnaval. Vamos lá, gente, vamos lá. Alcântara, silêncio. O de trás lá é de Alcântara. Falta só o sanduíche. Vamos lá, gente, Romanos 9, 25. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amado ao que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, e aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Bom, conforme a gente está falando aqui, né? Falando que a Bíblia ela é inspirada, né? E ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa, tá? Então, os profetas, por conseguinte, eles foram indistintamente impulsionados pelo Espírito, tá? Para fazerem o que eles fizeram. Então, assim, na tradução judaica cristã, como se é costume fazer, né? A distinção entre os profetas maiores e menores, tá? Não é porque um foi mais famoso, outro mais aquilo, não. É pela quantidade, no cano, no fechamento da Bíblia, era pela quantidade de escritos que cada um tinha. Então se separou profetas maiores e profetas menores. Não tem nada a ver porque um falou mais do que o outro, porque um fez aquilo, fez isso, não. É pela quantidade de escritos que tem na Bíblia. Mas todos foram igualmente inspirados por Deus, chamados por Deus com um propósito específico para falar para a nação do povo de Deus a respeito de exortação, ensino e consolação. Amém? Existem profetas que foram antes do cativeiro, existem profetas que profetizaram no cativeiro e tem profetas que profetizaram depois do cativeiro. Tem profetas que não escreveram coisa nenhuma, tá? Na Bíblia, como o exemplo Natan, que foi lá e falou com o Davi lá, corajoso para falar com ele, né? O seu rei, o seu tal aí, né? Morrendo de medo, mas foi lá e falou, deu uma exortação em Davi, pegou um juízo, ele não escreveu nada. A gente pode dizer também na Bíblia que Moisés foi um profeta de Deus. Concorda ou não concorda? Ele foi um profeta de Deus, mas ele não escreveu como efeito de profeta, mas sim como um homem que contou a história e foi um legislador de Israel. E a gente tem outros homens que profetizaram na Bíblia, né? E também não escreveram nada, mas exerceram a função profética também. Tá? Então a Bíblia tem várias referências de profeta. Por exemplo,
E Samuel fundou a primeira escola profética, como exemplo de dizer assim. Todos os jovens que tinham se chamado por Deus eram levados para essa escola e eles ali estudavam a palavra, aprendiam o costume, né? Aprendiam os escritos que tinham, né? Tinham aquele momento de oração, aquela coisa toda, então instituiu-se a escola dos profetas, né? Então isso é bem, essa questão de profeta é bem uma coisa bem mais antiga do que a gente imagina, tá? Agora, coloca aí, a distinção entre os profetas. Gente, está dando para entender uma boa? Eu vou ver se semana que vem eu consigo ver uma apostila, eu vou ver aí com o chat como é que está a questão do imprimir, não sei. Ou então a gente faz, eu vou tentar fazer. Se eu fizer mandar para o grupo, colocar no celular para você tá melhor, fica tão moderninho que... E PDF é para sua empresa. É. Pode ser. Vou tentar ver se eu coloco algumas coisas para vocês. Não. Eu gosto da era papel ali. A gente tem que preservar as adesivas. Eu gosto até para marcar. Mas eu mando e vocês imprimem cada um o seu. Tá? Para facilitar. Porque imprimir, eu explodi minha impressora imprimindo coisa para os outros. Ela não aguentou. Vamos lá? A distinção entre os profetas. A distinção entre os profetas maiores e menores, a distinção entre profetas maiores e menores, é meramente quantitativa, e não qualitativa. Meramente quantitativa e não qualitativa. Menores o quê? A distinção entre profetas maiores e menores é meramente quantitativa e não qualitativa. Ponto. O critério, pode ir, gente? Pode. O critério não repousa na relevância dos escritos. Não repousa na relevância dos escritos de um determinado profeta. O critério não repousa na relevância dos escritos de um determinado profeta em detrimento de outro. Em detrimento de outro. Ponto. Em detrimento de outro. Ponto. O tamanho do livro foi utilizado. O tamanho do livro foi utilizado. O tamanho do livro foi utilizado como critério para categorização, categorização de um determinado. Categorização de um determinado profeta. O tamanho do livro foi utilizado como critério para a categorização de um determinado profeta. Ser considerado maior ou menor. Ao estudarmos os escritos dos profetas, ao estudarmos os escritos dos profetas, do Antigo Testamento, ao estudarmos os escritos dos profetas do Antigo Testamento,
vírgula. O antigo? É. Vírgula. É preciso ter em mente que tais livros não se encontram em ordem cronológica. Não se encontram em ordem cronológica. O que quer dizer isso? Né? Eles não estão em ordem cronológica. Foi assim, se você pegar um exemplo, um profeta, qual o primeiro profeta que está na Bíblia aí? Se você pegar o que ele escreveu, Não, o que ele escreveu não é o tempo anterior do que Jeremias escreveu. Entendeu? Jeremias foi um profeta que profetizou bem antes do cativeiro. Tá? Então a Bíblia, assim, os textos na Bíblia não estão em ordem cronológica. Por exemplo, no Novo Testamento, quem foi o primeiro a ser escrito ali? Os Evangelhos ou foi as cartas de Paulo? As cartas de Paulo. Tá? Os Evangelhos, eles não estão em ordem, tá? Do que foi escrito. O primeiro Evangelho do Novo Testamento que foi escrito foi o livro de Marcos. Só que a Bíblia coloca em ordem, Mateus, Marcos, tal, né? Vocês vão aprender isso no Novo Testamento, vocês vão entender o que é Evangelho sinótico, né? São os 3 evangelhos que têm a mesma visão, tá? E aí você fala assim, João é um outro contexto, tá? Eles não estão em ordem de data de escrita. O primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, né? Existe uma fonte que todos eles beberam, que é a gente chama, na teologia, a gente chama de fonte Kelly, né? É algo escrito que ninguém sabe quem foi, que sumiu, desapareceu, mas todo mundo bebeu dessa fonte. Claro, e ali tem, e você vai vendo ali, por exemplo, Mateus, ele foi um discípulo de Jesus, amém? Aí você pega depois lá, Marcos e Lucas, eles não foram discípulos de Jesus, eles foram discípulos de Pedro e de Paulo. Aí, mas como é que os caras escreveram? Os caras foram pesquisar, ué. Aí que eu falo, ser inspirado pelo Espírito Santo é isso, os caras foram estudar. Imagine, como é que o cara narrou o nascimento de Jesus? Você acha que ele foi falar com quem? Com a Dona Maria. Quem falar Santa Maria que vai bom, só vamos falar com a Dona Maria. Dona Maria explica como é que foi essa situação aí, que o anjo chegou ali e tal. E ela foi, eles foram lá e ó. Já vi. Gente, se você pegar o livro de Lucas, está escrito lá, né? Um dos primeiros versículos fala: depois de muitos terem empreendido a escrever a respeito de Jesus, coube a mim também escrever, ó excelentíssimo Teófilo. Então, quer dizer, muita gente escreveu muita coisa. Muita gente escreveu muita coisa. Nesse período intertestamentário que tem na Bíblia, que é do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tem muita coisa escrita. Por exemplo, os livros que não são canônicos, né? Que são apócrifos, por exemplo. São livros que têm contexto histórico, mas não tem contexto espiritual. Então, para a gente não serve. Entendeu? Na Bíblia Católica até tem. Não sei se alguém tem Bíblia Católica, já viu como é que é? Eu vou trazer semana que vem para vocês dar uma olhada. Tem esses livros lá. E se você pegar para o contexto histórico, eles têm alguma história de alguma coisa desse período ali, mas não tem contexto espiritual. Tem livro ali que induz até o suicídio, se você ler ali. Ele induz você a cometer suicídio em nome de Deus. Né? Então, você vai aprendendo isso com o tempo. Você vê que isso não tem nada a ver. Então, a Bíblia, ela passou por um processo que não foi compilada, que os livros eles estão colocados em ordem, talvez por ordem alfabética, alguns sim, mas não por ordem cronológica de tempo na Bíblia. Então, assim, você vai pegando na sequência os profetas, eles não falaram ao mesmo tempo. Por exemplo, profetas menores. Tem profeta que profetizou ao mesmo tempo, só que cada um num lugar diferente. Com um tipo de povo diferente.
Né? Um era camponês, fazendeiro, o outro era isso, o outro era aquilo. Então Deus chamou cada um para falar no meio do seu povo a respeito daquilo que ele queria. Por exemplo, a igreja. Né? Quantas igrejas não estão aí hoje fazendo culto aí? Todos não estão fazendo a mesma coisa cultuando, mas cada um está falando de um jeito com cada um. Não deixa de ser um algo profético. Amém ou amém? Amém. Né? Então isso acontece. Então não seguir por ordem cronológica de acontecimento, de data, porque não está. A Bíblia não é assim. Vamos lá. Onde que eu parei, gente? Cronológico. Tá. Ponto, mesma linha. A distinção entre profetas maiores e menores serviu para classificar maiores e menores, serviu para classificar, vírgula, quantitativamente, vírgula, serviu para classificar, vírgula, quantitativamente, vírgula, os profetas que tinham livros maiores daqueles cujos livros eram menores. Livros ou livros? Livros. Os profetas que tinham livros maiores daqueles cujos livros eram menores. Bom, alguns desses profetas, gente, por que eu estou falando isso para vocês agora? Eu podia estar falando de cada profeta separadamente, mas não adianta a gente pegar e falar de Isaías, pegar e falar dos profetas, se você não tiver menção dessas coisas. Isso é importante você ter conhecimento. Até para quando você for usar um exemplo, para você pregar, num dia você vai chamar para ser pregado, para pregar a palavra de Deus. Deus vai te dar uma inspiração do profeta. Você tem que saber em que contexto que ele escreveu esse livro, para quem que ele escreveu foi escrito esse livro e de que forma que ele fez, para você ter ideia de como você vai expressar isso para a sua atualidade. Amém? Então é importante você entender esse tipo de coisa que está falando aqui, porque aqui é um seminário teológico, então não tem como fugir disso, eu tenho que ser didático com vocês nessas questões, porque isso é muito importante para você começar a ter conhecimento do que você vai aprender daqui para frente. Amém? Quando vocês chegarem no segundo ano, vocês forem fazer bacharel, vocês vão, até o bacharel, vocês vão esmiuçar o livro do profeta Isaías. Vocês vão aprofundar muito mais nisso. Por enquanto, a gente só está dando um panorama, a introdução. Né? Isso é necessário, mas quando for fazer... Ageu é o profeta menor. Ageu, não? Sim. Mas não, né, o que a gente está falando aqui. Pouca coisa escrita. Então, na organização da Bíblia, eles foram separados como profetas menores. Tá? São os escritos que contam as histórias deles ou os escritos que eles escreveram? Eles escreveram aqui. Tá? Eles escreveram. Tá. Então, se tiver alguma coisa, por exemplo, do profeta de Paulo, que abriu os olhos de Paulo, ele não escreveu nada. Não. Mas tem coisa dele. Tem referência dele que foi dos escritos aqui foram falados. Eu quis para vocês aqui no início. Tem profeta que profetizou e não escreveu nada. Hoje em dia tem profeta que escreve alguma coisa? Que não escreve? Tem. A gente escreve alguma coisa? Só que a gente quer escrever, mas para efeito, para alguma coisa não. Né? A gente não acrescenta nada na Bíblia, concorda? Nós somos profetas que não acrescentamos nada na Bíblia. A gente prega o que está na Bíblia. Amém ou amém? A gente não acrescenta nada. Tem profetas na Bíblia que profetizaram. Por exemplo, eu falei aqui, o profeta Natan que foi lá falar com Davi. Ele era um profeta, mas ele não escreveu nada. Né? Para dentro do contexto da Bíblia, ele não escreveu nada. Tá? Ele não tem nada dizendo aqui que Natan escreveu alguma coisa. Mas ele era um profeta de Deus. Outros homens. Eu falei, por exemplo, Moisés, ele foi um profeta? Foi.
Ele não falava das coisas futuras que iam acontecer, não exortava o povo, mas não tem escrito, não tem nada escrito de Moisés como um profeta, e sim como um homem que contou a história para o povo futuro, do povo que saiu do Egito, aquela coisa toda, mas ele não está escrito como um contexto profético. Josué profetizou? Hã? Olha assim. Sim, gosto. Sim. Hã? Sim. Pastor João profetizou? Hã? Sim. Tem alguma coisa escrito deles? Não. Mas são homens que no Facebook. São homens que exercem funções proféticas, tá vendo, amém? Josué, ele era um líder, mas ele também profetizou. Amém, amém? Vamos lá. Eu parei, gente. Algum desses profetas, é isso? É. Algum desses profetas anunciaram a palavra de Deus. Alguns desses profetas anunciaram a palavra de Deus simultaneamente. Alguns desses profetas anunciaram a palavra de Deus simultaneamente, outros com vários anos de diferença. Outros com vários anos de diferença e para povos distintos. Por exemplo, profetas que profetizaram no cativeiro. O cativeiro durou quanto tempo o cativeiro da Babilônia? Alguns anunciaram simultaneamente, outros com vários anos de diferença e para povos distintos. O cativeiro da Babilônia durou 72 anos. Entendeu? Então você imagine, né? Uns profetizaram simultaneamente, outros com anos de diferença. Qual o exemplo que você deu? O cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia durou 72 anos. Né? Esse período que esses profetas foram profetizados. Uns profetizaram simultaneamente, que eu falei com vocês. Né? Um falou aqui, o outro falou lá, para povos distintos. Mas teve profetas que falou anos e anos depois. Tá? Vamos lá, ponto. Por isso, vírgula. Por isso, para compreender a mensagem, de determinado profeta, faz-se necessário identificar quando ele falou, faz-se necessário identificar quando ele falou, vírgula, em que lugar, quando ele falou, vírgula, em que lugar, vírgula, e para quem. Quando ele falou, em que lugar e para quem. Isso. Ponto, mesma linha. Para tanto, vírgula. Para tanto, vírgula. Devemos levar em consideração o contexto e não a disposição desses na Bíblia. E não a disposição desses na Bíblia. Desses na Bíblia. Levar em consideração o contexto e não a disposição desses na Bíblia.
disposição desse. Ponto. Para evitar confusão, vírgula. Alguns estudiosos do Antigo Testamento preferem a divisão dos livros do Antigo Testamento preferem a divisão dos livros proféticos em 2 pontos. Pré-exílicos, vírgula, exílicos e pós-exílicos. Só para exemplo, não vou nem mandar vocês copiar isso, que não vai. Um exemplo, ó. Um exemplo, gente, presta atenção, ó. A gente vai encerrar, olha só. Os profetas pré-exílicos, presta atenção, eles advertiram a respeito do julgamento de Israel e Judá. Obadias escreveu para Edom, Amós, Oséias e Joel escreveram para o reino do norte, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias escreveram para Judá. São profetas que escreveram antes desse. Tá? Aí depois você tem exílicos, escreveram para encorajar, olha só, já era uma outra situação. Antes era para fazer o quê? Exortar. Olha aí, ó, tá tudo errado, vamos lá, toma posição, tal. Ninguém quis ouvir, né? Aí depois vem o quê? Vem os profetas exílicos, escreveram para encorajar o povo de Deus a esperar pela restauração deles. Tá? Aí, ó, Ezequiel e Daniel escreveram da Babilônia para fortalecer a fé dos judeus exilados. Tá? Os profetas, um exemplo, uma profecia de Ezequiel, que todo mundo já ouviu pregações e ouviu falar. Fala aí, Magnólia. O vale dos ossos secos. O que significa aquilo ali? Você, entendimento, né? Ele diz o quê? O Senhor em visão, é assim que ele fala? É ou não é, gente? Você lembra? Já leram isso, não leram? Sim. O Senhor me levou em visão, um vale de ossos secos, né? O Senhor mandou ele fazer o quê? Andar no meio dos ossos, não foi? Foi ou não foi? E ele viu que os ossos estavam como? Sequíssimos. Isso aos nossos olhos naturais tem conserto? Uma coisa, o osso seco já é difícil, agora imagine sequíssimo. Imagine ele andando, isso na visão dele. Ele andando, o que estava acontecendo com os ossos quando ele pisava? Só que o que o Senhor fala para ele? Hã? Fala, gente. Profetiza sobre... O que você entende disso aí? Quem são esses ossos sequíssimos? Hã? A galera que estava no exílio, que estava como? O que é um osso? É um ser que com vida? Sem vida, não é? Então, na visão de Ezequiel, o que o Senhor estava mandando dizer para ele? Profetiza para quem? No meio desses ossos. Profetiza onde? No meio do povo. Porque esse povo ele só tem o quê? A aparência, né? Mas estão mortos espiritualmente. Concorda ou não concorda? Amém ou não amém?
Então traz isso para os nossos dias atuais. Qual é a função nossa hoje? Pregar para quem? Aonde que é esse vale de ossos secos? Na alusão dos nossos dias de hoje, a gente compara como o quê? A gente fala o quê? Que aquele que não é da igreja é da onde? Do mundo. Então, a nossa função, como Ezequiel, né, é pregar para esse povo que está no cativeiro. O cativeiro deles é o quê? O mundo, o pecado, a situação que eles estão vivendo. Nós temos que profetizar. Então o Senhor fala para Ezequiel, profetiza no meio desses ossos. Foi? Aí o que o profeta na visão ele faz o quê? Ele começa a profetizar. O que a gente falou que a profecia é para quê? A profecia de Ezequiel foi para quê? Foi para dar vida, não foi? Então ele estava falando o quê? Vamos voltar para Deus, vamos lá, olha, Deus quer salvar o povo, vamos lá, a gente vai passar por isso, vamos sobreviver a essa situação. Então aí ele diz que os ossos começam a fazer o quê ali? Se juntarem. Começa a ter o quê? Uma aparência, não foi? Aí o Senhor manda ele fazer o que depois? Você pede para profetizar os tendões. Começa a ligar até que eles se tornem o quê? E depois manda fazer o quê? Soprar o quê? O que o Senhor quis dizer para esse povo? Qual é a sua esperança de você pegar para alguém que essa pessoa aconteça o que com ela, gente? Se converta dos seus maus caminhos. Então o Senhor está dizendo para ele o quê? Ezequiel, profetiza. Profetiza para esse povo que eles vão reconhecer que eles estão errados, vão se arrepender, vão voltar à adoração, porque Ezequiel ele era um adorador, ele fez o povo voltar a adorar a Deus. E quando o povo começar a adorar a Deus, soprar sobre ele significa o quê? Derramar o quê? O Espírito. Aí eles voltariam novamente à adoração, porque é isso que Deus queria que aquele povo viesse. Então, gente, 72 anos no cativeiro. A galera que foi é a mesma que voltou? Nem todos. Né? Nem todos que foram voltaram porque morreram lá no cativeiro. Mas essa geração, você vê como é que Deus, a gente pensa assim, poxa, Deus é ruim, deixa o povo morrer lá, mas a intenção de Deus é o quê? Que o povo não tenha o quê? Volte o quê? Se volte para ele. Essa que tem que ser a função da igreja na face da terra. É fazer o povo se voltar para a gente, olhar para a gente, olhar para Deus. Amém? Não é uma responsabilidade? Só que hoje em dia a gente está vendo coisas, né? A igreja está perdendo o foco, a identidade do que ela é. Então, na verdade, nós como igreja somos a voz profética nesse mundo. E no Novo Testamento nós somos comparados o quê? Ao sal e a luz. Para que serve o sal? Para que serve o sal? Para dar sabor. E para que serve a luz? Para iluminar. Então, a nossa função, se nós formos comparar a profecia de gente, isso é sério, gente. Se nós formos comparar a profecia de Ezequiel com os nossos dias de hoje, a nossa função é o mesmo de Ezequiel. Quantas pessoas estão como ossos secos aí? Andam junto com a gente, no meio da gente, mas estão mortos espiritualmente. Né? Falar que conhece, que já ouviu falar de Deus, que sabe, é uma coisa. Agora, viver é como diz lá em João 1,12, né? Todo mundo é filho de Deus. Não é. Se você pegar João 1,12, fala o quê? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não gerado pela vontade do homem, do varão, mas sim gerados pelo Espírito. Então só se torna filho de Deus aquele que confessa que Jesus é o Senhor, que confessa, que reconhece, que se arrepende dos seus pecados, né? Que se converte dos seus maus caminhos. Aí o Espírito Santo recebe o que? Poder. Esse poder é o que? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? O Espírito Santo, como é que se fosse, vou dizer assim, é o DNA de Deus que vem e entra na nossa vida. E nós passamos a sermos filhos de Deus. Agora pergunto a vocês uma coisa. Se nós somos filhos de Deus, somos ou não somos? Não? Somos ou não somos? Sim. Quem é filho tem o que? Não tem o direito à herança do seu pai? Sim. Por que a gente não é abençoado?
como filho? Eu agora penso assim. Por quê? Alfinetada. Você acabou de falar que você é filho de Deus. Teu pai é o quê? É poderoso? Sim. Por que a gente como filho não tem isso? Não tem o quê? De novo. Eu me sinto abençoado só em Sim, não estou falando da questão de ser abençoado nesse sentido de se sentir abençoado. De poder. Por quê? Porque nós não verdadeiramente, a gente não vive isso como filho de Deus. A gente se diz filho de Deus, mas a gente quer manter distância do Pai. Já reparou isso? Amém ou não amém? Não somos filho de Deus, gente? Sim. Somos ou não somos? Sim. Então a Bíblia não diz que nós somos co-herdeiros da graça? Sim. Então eu também tenho direito, sou herdeiro de Deus. Se Deus deu poder a Jesus, Ele também deu poder a quem? A vocês. Por isso que a gente não assume que nós somos de verdade como filhos de Deus. Amém, gente? Amém. Quem concorda, levanta a mão. Quem não concorda? Tem gente aí que está concordando. Não fica com medo não, você não vai tirar zero não. Você pode não concordar. Mas somos ou não somos filhos de Deus? Amém. Somos. Então nós temos que exercer esse poder como filho de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Jesus ele é o unigênito de Deus. O único filho que Deus gerou foi Jesus. Foi ou não foi? Sim. Amém ou não amém? Mas pra gente, Jesus é o que nosso? Não. Irmão. Só que ele é o quê? O ele é primogênito. Amém? Ele é o primogênito. Nosso irmão ele é o primeiro. Né? Porque antes de tudo ele já era. Amém? Mas ele é o unigênito de Deus. Então, se nós fomos recebidos como filhos de Deus, está cheio de príncipe, não precisa saber disso. Obrigado. Uma carinha de Com certeza não é para tua cara. Uma carinha de sábio. Mas isso é sério, gente. Isso é sério. Entendeu? Nós somos filhos de Deus. Então nós somos herdeiros da graça de Deus, da glória de Deus. Isso aí é certeza de salvação, gente. Amém ou não amém? Quem tem certeza da sua salvação? Amém. Tem que ter certeza disso. Será? Não, você é ou você não é. Porque eu só tenho certeza disso quando eu tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Ele me deu poder para ser filho dele. Amém? Se eu sou filho, qual é o pai que quer ver seu filho morrer para o inferno? Então eu tenho que ter entendimento que eu tenho o poder de Deus na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. E eu sou filho de Deus. Amém ou não amém? Amém. Ainda que o mundo diga que não. Mas eu tenho que crer nisso, tenho que ter certeza disso. Amém. Se você não tem certeza que você é filho de Deus, meu filho, Já era. você como é que fala? É soldado vencido, sei lá o que se diz aí. Não, você está vencido, você não tem certeza disso. Então quando você orar, você ora como um filho de Deus, gente. Meu pai, eu estou te pedindo, meu pai, como teu filho, me abençoa fulano, abençoa aquela família. Você tem autoridade para isso, para abençoar. Porque o Filho de Deus ele veio para abençoar. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Onde que eu parei? Você estava falando sobre o pré-exílio, Tava dando exílio e não falou exemplos. sobre o pós-exílio. Então vamos lá. Os profetas pós-exílicos, eles escreveram para confirmar a aliança de Deus com o seu povo. Por exemplo, Ageu, Zacarias, Malaquias, escreveram para o povo de Judá que haviam retornado do cativeiro. Amém? Então, esses homens profetizaram, alguns simultaneamente e outros em lugares e datas e anos diferentes. Amém, gente? Semana que vem a gente continua a falar, a gente vai começar a falar de cada profeta, os profetas maiores. Jonas, ele está na Bíblia como o quê? O que é isso? Está com o profeta menor? Sim? Sim ou não? Eu acho que sim. Mas não profetizou para quê? Sim, mas ele foi antes do
Amém, gente? Quem é um abençoado que vai orar para a gente embora aí? Vem quem fala. O príncipe, boa ideia! Ele vai chegar em casa hoje e falar para a mãe dele, sabe por que o senhor está falando? O príncipe. Não pode virar sapo, hein? Não pode virar sapo. Graças a Deus. Mas,